Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal Resenhas dos Perdidos no Tempo. Aqui a gente fala basicamente de quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se você gosta de tudo isso, está chegando agora, dá uma explorada aí no canal, tem muito material bacana. Se você curtir, se inscreve e ativa o sininho para não ficar de fora das nossas resenhas, beleza? E falando em resenha, a de hoje vai ser sobre quadrinhos. A gente vai bater um papo aqui sobre Deathlock Origem. Eu estou aqui com o encadernado da Salvat, que reúne as primeiras histórias do personagem, né? Aquela parte da coleção da Salvat da numeração romana, ou seja, que indica histórias clássicas de personagens icônicos. E você pode estar se perguntando, mas quem diabos é o Deathlock para ser considerado um personagem icônico da Marvel? Eu nunca ouvi falar dele. Provavelmente, se você é um leitor novato nos quadrinhos ou que não tem o hábito de ler histórias mais antigas, você provavelmente não conhece realmente o personagem. Mas um dos objetivos aqui do nosso vídeo é justamente te apresentar esse personagem e aí depois você coloca aí nos comentários se você acha que ele merece esse título de icônico ou de relevante no universo Marvel, né? Mas vamos tentar contextualizar um pouquinho a origem dele, tanto nos bastidores como nos quadrinhos, para vocês começarem a conhecer um pouquinho melhor esse personagem. Olha só. O Deathlock ele foi criado pelo Rick Buckler e pelo Doug Moench em 1974. É a história de estreia dele, né? E nessa época, nos anos 70, a Marvel tinha iniciado um processo de experimentação, ou seja, de misturar super-heróis com outros gêneros. A gente sabe que a Marvel começou a fazer o estrondoso sucesso nos anos 60, né, com os super-heróis mais clássicos ainda, né? Quarteto Fantástico, Vingadores, Homem-Aranha, enfim. Só que na década de 70, eles precisavam continuar ali na crista da onda, né? Vamos colocar dessa forma. E resolveram fazer essas experiências. E desse caldo surgiram vários outros personagens. Por exemplo, eles misturaram super-heróis com horror. E deram pra gente Motoqueiro Fantasma, Damon Hellstrom e outros. Misturaram com artes marciais, que estava muito em voga na época. E aí veio o Shang-Chi, Punho de Ferro, enfim. E da mistura do gênero de super-heróis com sci-fi veio o Deathlock, que é um ciborgue no final das contas, né? Mas lembra, a gente está em 74. Ciborgues, homens biônicos, não eram tão comuns assim. Talvez, salvo engano, não sei, não tenho muita certeza da data, talvez o homem de 6 milhões de dólares, né? Não sei. Mas enfim, não era algo que tivesse muito difundido, né? Especialmente nos quadrinhos. Então, por esse lado, o Deathlock já pode ser considerado um precursor desse gênero. Mas afinal de contas, quem é esse personagem? Que apito que ele toca? Olha só, primeiro, as histórias do Deathlock, e aqui só um detalhe, nesse encadernado a gente vai reunir o primeiro arco, o primeiro grande arco de histórias do personagem, que na verdade mostram bem qual é a essência dele. Depois disso aqui, o negócio começou a desgringolar um pouco e a desvirtuar, mas mais lá na frente, se você ficar até o final, você vai saber o desfecho dessa história. Vamos lá. Originalmente, as histórias do Deathlock não eram situadas no universo Marvel regular, tá? Então, assim, a exemplo de alguns outros personagens, como os Eternos, que eu já até comentei aqui no canal, as histórias do Deathlock não se passavam no universo Marvel. E mais, no caso dele aqui, elas se passavam no futuro, alternativo, vamos chamar assim, né? A gente está em 1974 e as histórias do Deathlock se passavam em 1990, né? Então aí, distante algumas décadas, né? Olha só, deixa eu começar a mostrar aqui um pouquinho para vocês da edição de estreia. Bom, o personagem ele tem um visual diferente, né? Diferentão pro que a gente tinha na época. E qual é o lance dele, né? Como esse ciborgue veio a existir? Na verdade, Deathlock era um militar americano chamado Luther Manning, que ele era, além de um excelente soldado, um exímio estrategista. Só que, em uma guerra que estava rolando lá desde o início da década de 80, o Luther foi ferido. E ferimentos gravíssimos, né, que destroçaram uma boa parte do corpo dele e tudo mais. Só que como ele era esse mega estrategista, o corpo dele, o que restou, né, tentou se preservar e ele foi transferido, os restos do Luther, foi transferido para uma operação secreta que existia dentro do exército americano para criar soldados ciborgues, né, tentar preservar o corpo dele e especialmente o cérebro, que era o mais interessante,
para que isso fosse implantado num robô, num ciborgue. E aí ele passa 5 anos nesse processo. Então ele é ferido ali por volta de 1985. Em 1990, esse corpo ciborgue dele está pronto, está preparado. E aí como é que as coisas iam funcionar? A ideia era pegar os conhecimentos que ainda estavam preservados no cérebro do Luther Manning e potencializar isso com um corpo virtualmente indestrutível e tal, com uma série de benesses. Só que podia ser programado, inclusive, né, com, não sei se eu não vou conseguir, tá aqui, com os ultra avançados cartuchos aqui, com a programação e tal, para ele ser o soldado perfeito, né, usado em operações especiais, ou seja, um assassino perfeito a serviço dos Estados Unidos, a verdade é essa. Só que, quando o corpo do Deathlock é ativado, o cérebro dele consegue se sobrepor, em alguma maneira, à programação original que está ali naquele corpo. Ou seja, ele consegue romper com isso e consegue se rebelar. E aí ele vai começar naquela jornada de descobrir, afinal, o que diabos aconteceu com ele e tudo mais, por que ele está com esse corpo. E em algum momento aqui das histórias é dito, deixa eu tentar aqui pegar uma imagem bacana dele. Olha só, aqui é o momento em que ele está sendo ativado, tá? E é dito aqui que sobrou apenas 17% do corpo dele. Tá? O resto é tudo biônico. E esses 17% que sobraram, na verdade, é um ser humano em decomposição. Então, se a gente quiser brincar aqui um pouquinho mais com a história, a gente pode dizer que, na verdade, ele é um ciborgue meio zumbi, né? Porque o que sobrou de humano dele ainda está em processo de deterioração. Por isso que ele tem essa cara meio louca aqui e tal, que a gente não consegue, de fato, identificar as feições dele, tá? Aí tem aquela velha história. Ele tinha, né, uma esposa, um filho, ele em algum determinado momento ele vai até tentar, né, ir atrás da família dele, só que, claro, ele não a família não reconhece ele e tal, extremamente diferente e tudo mais, olha só. Então a gente vai ter aqui a esposa, cadê aqui o filho dele e tudo mais, só que ele de fato ele não consegue voltar para a vida anterior dele, por motivos óbvios. E outra, ele consegue romper com essa programação e consegue um certo grau de livre-arbítrio, mas ele não se livra completamente da programação. Então ele convive com uma voz na cabeça que seria o computador de bordo dele. E a personalidade do Luther é bem diferente da do computador, óbvio. Então é interessante também nas histórias esse lance, esse conflito, essa dualidade entre esses dois personagens, né? O Luther e o computador. Porque o Luther, ele, apesar dele ser humano, ele é passional, mas isso não quer dizer que ele seja bonzinho, não. Ele, por exemplo, às vezes quer fazer os alvos, os inimigos sofrerem. E o computador diz, não, peraí, mas isso é ilógico, não tem razão de ser, isso já eliminou a ameaça, não precisa. Não, mas eu quero curtir essa violência aqui, por exemplo. Então, assim, eram histórias que tinham uma pegada bastante diferenciada para a época, em que pese elas tenham as limitações também dos anos 70, a gente não vai ter aqui grandes arroubos de violência, nem de grandes desgraças e tal, mas se você olhar nas entrelinhas, tem coisas interessantes, especialmente nessa questão da dualidade na cabeça do Deathlock. Ele é meio esquizofrênico, né? Enfim. E outras coisas interessantes é que, assim, o personagem ele vai nesse primeiro arco promover uma grande jornada para entender quem ele é, né? Tentar voltar a ser humano, tentar de alguma forma recuperar o corpo dele ou a consciência dele, enfim. E nesse meio tempo ele vai andando por esse futuro alternativo aí de 1990. Na verdade, o mundo em si, o cenário em si, ele não é muito bem desenvolvido aqui nas histórias, tá? Mas algumas coisas são apresentadas pra gente. Por exemplo, ele está em uma grande cidade, uma cidade meio devastada, que tem tribos de humanos canibais que vagam por aí. Talvez, quem sabe, lembrando um pouco uma pegada meio do Fuga de Nova York. Talvez, alguma coisa assim nesse sentido, entendeu? Mas assim, o grande lance dessas primeiras histórias é justamente o embate do Deathlock contra a galera desse programa secreto, que obviamente continuam indo atrás dele, né? Ele se torna perseguido e tudo mais, e a dualidade dele com o computador,
né? Esse é o grande lance, esse é o grande mote das primeiras histórias. Agora sim, algumas curiosidades interessantes para a gente comentar aqui também. Olha só, tem essa história aqui que saiu na Astonishing Tales 28. Olha só o nome da história. 5 contra 1 Deathlock, 1 em 5. Ninguém sai vivo daqui. Se você curte música, se você curte rock, talvez você tenha pegado a referência da música do The Doors, 5 to 1. Inclusive, olha só, mais aqui na frente, ele está andando pela cidade e tem aqui, olha, uma pichação, deixa eu tentar aproximar aqui, que é a tradução de uma parte da música também, né? Então, isso é uma curiosidade bacana, interessante, e não é só essa. Em algumas outras histórias aqui, olha, a gente vai ter mais essa outra aqui, O Homem que Vendeu o Mundo. The Man Who Sold the World. Talvez você conheça a versão do Nirvana, mas a música originalmente é do David Bowie, aí também da década de 70. Então isso aí eu acho legal de comentar, porque vai vazando, né, vai demonstrando um pouquinho do gosto musical, especialmente do Rick Buckler, porque o Rick Buckler é o principal criador do personagem, né? Ele foi o idealizador da história. O Doug Moench ajudou ele ali a dar aquela lapidada, a fazer as primeiras histórias e tudo mais. Mas o personagem ele é de fato uma criação mais do Rick Buckler, que está envolvido nesse primeiro momento todinho. Inclusive, a arte é um pouco inconstante, porque nem sempre ele consegue desenhar todas as edições. Algumas edições são desenhadas por outras pessoas, ou às vezes ele desenha uma parte, mas várias pessoas diferentes arte finalizaram. Então, assim, não é que a arte seja ruim, mas ela é um pouco inconstante por conta disso. E para a gente fechar aqui as referências musicais, a gente tem aqui, olha, Não Tema o Ceifador, Don't Fear the Reaper. Essa aqui está identificada, tá? Como uma referência ao Blue Oyster Cult. Mas assim, talvez existam outras, inclusive, outras referências nos títulos das histórias a músicas que eu não conheço. Então, se por acaso você tenha se encadernado, pegou outras referências, deixa aí nos comentários também, vamos trocar essas figurinhas musicais nos quadrinhos. Enfim, a ideia é que, como geralmente acontece com personagens que fazem sucesso, o Deathlock ele teve esse primeiro arco de histórias que foi bacana, que teve uma certa repercussão. Essas histórias saíram aqui no Brasil, não tenho certeza se completas, tá? Mas pelo menos algumas delas saíram aqui no Brasil na antiga Heróis da TV. Se você é dessa época, enfim, parabéns. Mas algumas dessas histórias saíram lá. Mas o lance é o seguinte, depois que foi encerrado esse arco, a Marvel precisava dar um jeito de incorporar o personagem, né? Ela não queria largar ele ao léu, acabou a história, ninguém mais vai falar do Deathlock. Não. Aí começou a desgringolar o negócio, que é aquilo que eu comentei mais no início do vídeo. Começaram umas histórias de viagem no tempo, ou seja, ele saía desse futuro alternativo dele lá de 1990 e chegava na década de 70, mas ele não estava na mesma terra do universo Marvel. Aí é que tá, né? Então, primeiro começou com viagem no tempo, depois começou a jogar ele para outras terras até ele vir parar no universo Marvel. Aí, enfim, existem histórias boas, existem histórias ruins, mas o negócio já saiu um pouco do eixo da proposta original do personagem. Tanto que ao longo dos anos, já houveram vários Deathlocks diferentes, né? O Luther Manning não é mais o Deathlock oficial, aliás, eu nem sei qual é, mas já tiveram nesses anos todos aí pelo menos uns 5 ou 6 personagens diferentes utilizando o título Deathlock. Mas assim, este é o personagem original, né, com histórias que valem a pena ser lidas, não só pela curiosidade, pelas referências, mas assim, de fato eu acho que tem um material bacana aqui. A Marvel também tem muitos personagens desses ditos de segunda, terceira linha, que tem uma história bacana, que tem um background legal, só precisa de alguém para arrumar a casa e dar uma aproveitada legal no que tem aí, dar uma atualizada, né? Então, a nossa dica de hoje é essa, espero que vocês tenham curtido. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado, deixa aí o seu like, seu dislike, seu comentário, se você já leu, se você ficou interessado, se você acha que o Deathlock merece uma chance, enfim. Eu vou ficando por aqui, assista os vídeos que vão aparecer aqui de sugestão e a gente se encontra numa próxima resenha.